Sabe aquela sensação de assistir a um anime esperando encontrar um herói, mas acabar encarando um espelho quebrado? Pois é, o Sasuke Uchiha nunca foi um personagem fácil de amar, nem de odiar. Enquanto muita gente batia no peito dizendo que ele era o verdadeiro protagonista do Naruto, os outros, eles torciam para que ele caísse de uma vez. Quer saber? Os ambos tinham razão. A polarização em torno de Sasuke não é só uma questão de gosto, é um reflexo direto de como lidamos com a dor, poder e identidade. Tem quem diga que ele se perdeu, os outros, que ele foi o único a que enxergou a podridão do sistema do ninja. Mas a verdade é mais incômoda. Sasuke foi brilhante demais para seguir o roteiro do herói clássico e humano demais para virar vilão completo. E é exatamente isso que incomoda tanto. Em um mundo onde até o mangá costuma seguir fórmulas, ele quebrou a lógica e pagou o preço. Quer entender por que o Sasuke dividiu tanto os fãs de Naruto? Bom, pessoal, não tem como negar, né? No início do Naruto Shippuden, o Sasuke era quase um mito vivo entre os fãs dos animes. A cada aparição, o clima mudava. Era como se o ar ficasse mais denso, mais elétrico, sua frieza, o olhar afiado e a confiança silenciosa despertava aquele fascínio de que só os personagens bem construídos têm. E claro, e ver ele usar o Sharingan com precisão cirúrgica fazia qualquer um repensar suas prioridades na vida, e talvez até treinar uns golpes imaginários no espelho. É como quando alguém assiste um trecho de um mangá e sente que está diante de uma lenda. Além do estiloso, o Sasuke ele era técnico. O jeito que ele manipulava o Chidori em diferentes variações parecia uma coreografia de arte marcial combinada com genialidade e tática. Vamos ver que a velocidade com que o Chidori é executado, apesar de ser um dos seus maiores trunfos, também representa uma de suas maiores desvantagens. Os usuários se movem em direção ao alvo tão rápido que isso causa um efeito de visão de túnel para eles. O Chidori requer uma grande quantidade de chakra para ser executado, colocando um limite em quantas vezes ele pode ser usado por dia. Na parte 1, nós podemos ver, o Kakashi ele pode usar 4 vezes por dia. O Sasuke pode usá-lo 2 vezes por dia sob seu próprio poder. Isso, é claro, cativava não só os fãs do Naruto, mas também quem curtia outras obras de mangá e anime, onde a estratégia e força bruta caminhavam lado a lado. O ataque titã e o Fullmetal Alchemist não era só porrada, era o propósito também. O mais intrigante de tudo isso, apesar de todo o poder que ostentava, ele tinha um código silencioso, mas presente. O Sasuke evitava matar inocente. Ele carregava o fardo do clã Uchiha, mas sem derramar sangue desnecessariamente. Essa ambiguidade moral dava profundidade ao personagem e fazia muita gente se identificar. A construção desse personagem parecia prometer algo ainda maior. A curiosidade é que a popularidade de Sasuke nessa fase também diz muito sobre o que admiramos nas pessoas. Existe uma atração natural por quem carrega dor e ao mesmo tempo mantém o controle. Como se dissesse, eu passei por tudo isso e ainda eu estou aqui firme. É o arquetipo do guerreiro ferido, que parece não só em Naruto, mas também em outros mangás como Bleach ou até filmes clássicos como Gladiador. Esse tipo de personagem nos faz pensar, será que, se tivermos disciplina e propósito, conseguimos transformar nossas cicatrizes em força? A resposta parece estar no olhar de Sasuke. Quando Sasuke ele descobre a verdade sobre o Itachi e o massacre dos Uchihas, e após Itachi morrer em batalha com Sasuke descobrir que o odioso irmão mais velho que Itachi parecia ser era tudo uma atuação e que, na verdade, Sasuke era a pessoa mais preciosa para o Itachi. Seu assassinato dos Uchihas foi feito sob a instrução de Konoha, a fim de proteger Sasuke. Sasuke fica sobrecarregado por essa descoberta e começa a conspirar contra Konoha e todos os seus cidadãos para arruinar a vida dele e do Itachi. Sabendo muito que não é o que Itachi gostaria que ele fizesse, tudo aquilo que antes era foco vira fumaça. O moleque que pensava antes de agir agora parecia engolido por um incêndio interno. Isso acontece de forma tão intensa que até quem lia o mangá na época sentia esse baque na alma. O herói virou uma bomba relógio. A sede por vingança de Sasuke tomou conta de tudo. E ele já não era o estrategista que controlava as peças do tabuleiro. Agora ele era a peça que os sentimentos manipulavam, e isso afastou muito os fãs. A cada episódio, o Sasuke de antes parecia mais distante, quase irreconhecível.
Quem acompanhava os outros animes podia ver um paralelo, tipo o Kanekyo de Tokyo Ghoul, que também mergulha fundo na dor. Mas em vez de se perder, encontra um novo propósito. Sasuke, infelizmente, só se afundava, e isso doía, porque a gente já tinha acreditado tanto nele. Essa mudança foi além da narrativa. Afetou a forma como o público se conectava com ele. O respeito que vinha pela integridade virou desconforto, quase tristeza. É como ver alguém que você admira se perder em escolhas que no fundo você sabe que não combinavam com quem ele era. E isso também serve de espelho para a vida. No fim das contas, até as falhas de personagens como Sasuke ensinam, mas de um jeito amargo. E por mais que esse mergulho sombrio parecesse sem volta, havia ali, nas estrelinhas, uma outra possibilidade que poucos enxergaram. O mais intrigante nessa fase é como a emoção tomou conta do lugar e da razão em um personagem que sempre teve um raciocínio afiado como uma katana. O Sasuke virou alguém que atacava antes de pensar, agia por impulso e muitas vezes se aproximava mais do que um antagonista do que um herói. Em vez de se tornar o símbolo de separação, acabou se tornando o exemplo de como um trauma, se foi mal direcionado, pode virar veneno. Isso, aliás, não é exclusividade dos animes. Se tem uma palavra que define essa última fase de Sasuke, é frustração. Não só a dele, a nossa também. Por quê? Quem acompanhou uma trajetória desde o início sabia, ele tinha tudo para ser mais do que uma força destrutiva. Ele poderia ter sido um verdadeiro agente de mudança. Alguém que rompesse o sistema ninja, corrompindo com a mesma habilidade que usava o Chidori para abrir um caminho em meio à escuridão. Era como ver um talento gigantesco desperdiçado, tipo um jogador de elite que abandona o campo para brigar com um juiz. O Naruto mostrava isso sem precisar dizer em voz alta. O mais curioso é pensar que nas possibilidades e se Sasuke tivesse usado uma dor como combustível para construir, em vez de destruir, ele poderia ter criado uma nova estrutura política dentro do mundo ninja. Mobilizado clãs marginalizados, unido renegados que, como ele, foram vítimas do sistema, seria como ver um personagem de anime virar o líder revolucionário. Algo raro, mas possível. O destino de Sasuke virou um lembrete doloroso de que poder sem consequência em uma chama que consome mais do que ilumina. E agora que você chegou até aqui, me diz, o que você faria se tivesse o poder de Sasuke, mas também a dor dele? Seguiria o caminho de raiva ou usaria tudo isso para mudar o mundo à sua volta? Porque, no fundo, essa é a grande provocação por trás da história dele, e da nossa também. Quantas vezes a gente não se deixa construir por mágoas antigas, deixando de lado o potencial que tem para liderar, transformar e inspirar? A trajetória de Sasuke e Naruto não é só entretenimento, é um alerta, um dos bons. E se esse conteúdo te fez pensar, te provocou, te inspirou de alguma forma, aproveita para se inscrever no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum episódio e continua aprendendo sobre os temas mais profundos dos humanos por trás dos animes e mangás. Afinal, aqui a gente fala só de personagens.